Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui hoje mais um episódio aqui do Pode Vindo. E hoje eu tenho a honra de ter aqui como convidado meu amigo, meu cliente, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui a mais esse episódio. Obrigado, Júlio. É uma honra minha estar aqui com você, tá? Isso aí, meu amigo. Meu amigo, me fala um pouquinho aqui, Pedro. Você é daqui de Itaperuna mesmo? Me Sou conta um pouquinho da daqui. sua história. Cara, eu sou nascido e criado aqui em Itaperuna. é, Sou filho, né, de mãe solteira. Eu só tenho eu e minha irmã. Boa parte da família da minha mãe é de Bom Jesus, né? São bem do interior ali, da roça mesmo. Ah, E legal. ela veio para cá em busca de trabalho e conseguiu criar, né, a gente aí com bastante dificuldade Que legal, aqui. cara. Ô Pedro, você é o cara que o empresário hoje muito bem sucedido, as pessoas te conhecem aqui, conhecem da sua empresa, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, mas eu queria saber um pouquinho, cara, se você já nasceu já dentro desse perfil empresário, você já iniciou já a sua jornada de vida empreendendo e tudo mais. Me conta um pouquinho como que isso nasceu, cara. Então, Júlio, eu sempre tive essa meio que uma veia empreendedora, né? Eu sempre falo com o pessoal, todo mundo pode empreender, mas o empreendedorismo não é para todo mundo. Tem que de fato gostar, tem que ter estômago, né, resiliência para fazer isso. A minha história ela começa, né, quando eu comecei a trabalhar com 12 anos, com uma confecção da minha tia, e a gente atendia excursão de madrugada, e, e depois eu fui trabalhar numa mercearia, né? Sou de menor de idade. E após isso fui locadora de filme, fui trabalhar vendendo moto e eu tive comigo assim que eu queria mudar de vida, né? E uma oportunidade que eu tive para poder fazer isso era arrumar um emprego embarcado, que todo mundo falava na época que se ganhava muito bem e tudo mais. E eu fui procurar saber como fazia e precisava fazer alguns cursos. Não tinha dinheiro e não tinha tempo para poder fazer, que os cursos eram em Macaé. Eu trabalhando com CLT ali, não conseguia fazer. E aí resolvi trabalhar, na época, com o meu sogro, eu namorava, né? E trabalhei de pintor de residência, né? Trabalhava ali, poder ganhar diária, juntava o dinheiro, ia para Macaé fazer curso até conseguir embarcar. E assim eu consegui embarcar de fato na área de hotelaria de navio. Então, arrumava cama, lavava banheiro, fazia limpeza, e com o tempo a gente foi ali desenvolvendo, né? Eu comecei a fazer inglês, fazendo curso técnico, iniciei faculdade e aí mudei de empresa, fui trabalhar em empresa de perfuração, ganhei promoção, né? Com isso aí, conheci vários lugares, inclusive fora do país. Porém, assim, essa questão do empreendedorismo nunca saiu de mim. Então, sempre a bordo lá, eu ia para o Paraguai buscar Bacana. mercadoria, trazia e vendia a bordo. Eu tinha meio que um acordo com os estrangeiros a bordo lá também, que eles traziam produtos, né, dos Estados Ah, Unidos para legal. mim. E aí eu fazia a venda tanto lá quanto aqui na cidade também. E foi assim que eu fui construindo, né, essa parte de empreender, né? É, Eu sempre tive essa veia. E aí, junto com a minha atual esposa aí, a gente tentou vários tipos de negócio, inclusive vender roupa em casa. A gente foi para Cianorte, no Paraná, comprar roupa. Já fomos em São Paulo. E, e aí, o que acontece? Em 2014, teve aquela crise no Brasil e no mundo offshore teve muitas demissões. E aquilo dali me acendeu um acendeu um alerta, né? alerta, que eu falei, eu preciso de um plano B para poder, caso isso aqui dê algum problema, eu ter ali um negócio, né? Entendi. E, cara, é muito interessante, né? Basicamente, eu conheço poucos empreendedores que são formados como empreendedores no sentido da faculdade e tudo mais que existe, né? Faculdade de Exatamente. empreendedorismo, às vezes administração de empresa e tudo mais. Eu observo que mais uma história muito bem sucedida que você vem contando aqui, né? De empresário raiz, empresário no sentido assim de que já teve já lá é,
não é uma fala pejorativa, né? Mas é uma fala comum de acontecer. Tipo, no chão de fábrica, no sentido assim Exato. de fazendo serviços, às vezes que não são tão bem vistos hoje, no sentido assim de para quem está começando a empreender, né? Muitas pessoas assim, não consegue começar a empreender em atividades menores. Não, pelo contrário. Você é mais um exemplo bem sucedido disso, de que começou desde serviços de auxiliar lá, né, no comércio que você contou, na mercearia, Exato. que seja, e Fui para a ali área industrial. foi te forjando exatamente com isso, né? Com trabalho efetivo. Falo que o meu aprendizado é um dos aprendizados mais caros, né? Que é quebrando a cara, Verdade. caindo ali no chão, mas tem que levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Bacana, E cara. isso custa tempo, dinheiro e tem que ter resiliência para poder fazer. Interessante, cara. E assim, e hoje, né, você é o proprietário aí dessa empresa aí reconhecida por todos nós aqui, a New Guard. Como que surgiu essa empresa efetivamente assim? Então, na verdade, antes não era Neoguard, né? O nome era um outro nome que era Protec. E aí a gente começou com uma lojazinha com 4 metros por 2 ali, apenas um funcionário. E o objetivo era vender e instalar alarme e câmera de segurança. E isso foi em 2015. A gente, eu comecei, né, a gente fala que eu fui do céu ao inferno em questão de um ano. Dezembro de 2015 a gente abriu a loja, né, fizemos todo o investimento e tudo mais. E dezembro de 2016 eu estava fechando essa loja aí. Caramba. Então foi questão de um ano. E isso me acendeu um alerta também que eu fui buscar, né, conhecimento, né, em São Paulo. Eu vi que o grande problema disso aí era comigo mesmo. Era não ter gestão, não estar presente na empresa. Eu, em janeiro, né, a gente estava bem estruturado. Em dezembro, estava totalmente sem dinheiro, devendo banco, sem um real no bolso. E aí que vem a questão do empreendedorismo, né? Muita gente desistiria nesse momento. Mas aí a gente fechou a loja de fato, né, com toda a humildade e reabrimos ali num pequeno escritório dentro da minha casa mesmo. E recomeçamos com também um funcionário apenas. E ali as coisas foi o quê? A gente foi se reinventando, readequando ali a todos os nossos objetivos, né? E vendo as nossas falhas. E ali de um foi para dois funcionários, aí no terceiro a gente já foi para um pontozinho, uma pequena casa. Aí virou três, quatro, novos funcionários e assim a gente foi crescendo. Você está contando, cara, e é muito interessante assim. Nós aqui, quanto advogados, né? No nosso escritório aqui, a gente atende muitos empresários. E, e a gente observa que as histórias não mudam, no sentido de que talvez 80% dos empresários que a gente atende hoje, eles estão endividados junto às instituições bancárias. E é muito interessante porque a gente nota que a jornada ela é muito similar, assim, dos empresários, que o banco, eu costumo dizer o seguinte, que é um certo encantamento que ele faz. Ele te chama, vem pra cá, tem um dinheiro, você não tá Exato, precisando, né? Aí ele começa aqui, toma um dinheirinho baratinho e tudo mais, a minha taxinha aqui de um e alguma coisa e tudo mais. Aí o empresário fica, não, mas não é o momento e tudo mais, outras prioridades, mas você tem aquilo ali te perturbando todos os dias, todos os dias. Aí, às vezes pinta uma oportunidade, você vai lá e agarra. Aí depois que você fez o primeiro, às vezes é normal você, às vezes, ou dimensionar mal, ou às vezes ver que o negócio é interessante, você precisa botar mais capital e tudo mais. É quando exato, você vai conversar com o banco novamente, então aquela taxa ali eu já não tenho mais, toma uma de dois exato. e alguma coisa e tudo mais, e às vezes isso acaba ruindo alguns negócios, né? Hoje o que mais quebra a empresa é problema no fluxo de caixa, né? E por não ter experiência e uma má gestão, até minha mesmo, isso aconteceu comigo. Então, poderia muito bem ter ali desistido naquele ponto, eu tinha um emprego, ganhava relativamente bem e ter seguido a minha vida, né? Mas aí não sei o que acontece, né, com a gente, que a gente parece que toma amor pela coisa e Certo. quer cada vez mais, né? Eu falo, pô, em janeiro eu tava passeando para Nova York com um carro importado na garagem, em dezembro eu tava com uma motinha ali e não tinha R$ 100 para poder pegar um ônibus para ir para Macaé. Tive que pegar dinheiro emprestado com a minha mãe. Entendi. Ela não sabe que disso até Aham. hoje, que eu apenas pedi ali e fui, né? Uhum. É, e assim,
quando eu falo que o empresário ele tem que ter estômago, né, para poder empreender, porque você conseguir dormir com uma dívida ali embaixo do Sim. travesseiro não é fácil. Um pequeno comércio ali, iniciar o mês todo mês ali de fato, Devendo, já né? devendo, O sabe que vai ter que pagar uma aluguel, isso, aquilo. folha, fornecedor, Exato. aluguel, e isso aí não é para todo mundo. Exatamente assim. Isso, cara, acontece muito. É até eu fiz uma palestra até a pedido do Eric, vai ter meu agradecimento aqui no Noroeste Summit, um evento que o Eric, colega nosso advogado aqui, ele promoveu, que foi um maior sucesso, foi lá em Padre, 2025. Ele comentou comigo que vai estar fazendo em Itaperuna e vai ser o mesmo sucesso também. Eu falei muito sobre isso, cara, que isso acaba gerando o que eu chamo de desempresarização, no sentido de que às vezes muitas pessoas acabam se frustrando como empresários, né? Muitas das vezes direcionados a endividamentos bancários, normalmente é Exato. feito isso, né? E por conta disso acabam gerando uma série de outros problemas. O cara pega às vezes raiva na questão de ser empresário, assim, cara, não, eu quero ser CLT, que não tem nada de errado nisso, né? Mas eu quero ser servidor público e tudo mais. Mas muitos pegam asco daquilo. E outros é muito interessante, assim, você tomou uma ferrada, vamos falar assim, aquilo te potencializa, não, tá bom, vou treinar mais um pouquinho e Exato. depois eu volto mais forte. E a sua história é basicamente isso, né? Você deu esse passo, deu 2 passos para trás para dar 5 saltos para frente, né? Exatamente. É interessante o que você falou, porque existe de fato isso. Tem gente que quer, de fato, a segurança de ser ali um funcionário CLT, mas a gente tem também o intraempreendedor, que são aqueles que têm, de fato, o senso de dono. Eu tenho vários disso aí na minha empresa, que eles pegam a empresa como se fosse deles, de fato, e trabalham ali dentro, obviamente, né? Tem as suas particularidades, não tem os riscos que a gente assume, mas eles tomam como se fosse a empresa deles. E isso, cara, cada dia é mais raro assim da gente ver, sabe? E é muito interessante porque essas pessoas, cara, elas se tornam. O sentimento de lealdade é o que a gente tenta, entre aspas, assim, até contaminar todas as outras pessoas, isso como exemplo. Até o Sim, Rafael aqui hoje presente aqui com a gente nessa gravação aqui, um grande, grande exemplo disso. Ele participou de uma entrevista aqui com a gente, meio que sem querer. Na verdade, fui fazer entrevista com a esposa dele, com a Rafaela e tudo mais e tal, mas naquela oportunidade não deu certo. Mas eu tenho uma pessoa para te indicar e tudo mais. Aí me indicou aí. E assim, o Rafael é um grande exemplo aqui pra mim. Tem o Rafael, tem o Alu, tem várias outras pessoas aqui no escritório com a gente, de que tem um sentimento de dono mesmo. é. Entendeu? Eu Tipo falo assim, que assim, morre e mata pela gente exato, aqui, correndo atrás do escritório, vem fora do horário se for preciso e tudo mais, porque de fato acredita no projeto, acredita na jornada, e hoje em dia são raras pessoas assim, Rafael, a gratidão aí. Vamos pra cima, pô. exatamente. Fala mal dele e da família, mas não fala mal da empresa, É né? exatamente isso. Isso assim, cara, são comportamentos assim raros. Isso tem um exemplo São de raros. intraempreendedorismo nesse sentido, né, cara? E a gente assim, a gente quer mais do que nunca fazer isso multiplicar, porque assim, eu já até comentei isso É no outro. importante a gente reconhecer, né? Exato. Eu falei num outro episódio aqui, cara, uma coisa que eu vi uma vez o Silvio Santos falando que, né, naquela época, antigamente, não tinha tantas informações, você não sabia das coisas e tudo mais. E ele falou o seguinte, que ele começou a olhar as pessoas que ele conhecia bem-sucedidas. Ele começou a procurar os pontos em comum de todas as pessoas bem-sucedidas. Ele entendeu que, na percepção dele, foi que essas pessoas sempre trabalhavam muito. Então ele entendia que isso era um sinônimo de sucesso, se Sim. dedicar muito para poder fazer uma coisa. E eu sempre tive comigo de que isso serve para tudo na vida, sabe? E principalmente assim, mesmo a pessoa sendo, eu me recordo assim, eu quando trabalhava como estagiário, eu tinha orgulho de ter a chave do escritório, de ser o primeiro a chegar, Exato. do último a sair, de estar preocupado com cada detalhe que estava Ter a acontecendo. responsabilidade ali, né? Exatamente isso. E muitas das vezes eu ainda estagiário sem formar, chegavam advogados para trabalhar no escritório e eu que fazia o treinamento desses advogados. Isso sempre me gerou muita satisfação, porque assim,
eu me dedicava como dono naquilo ali. E aquilo, né? Se eu me eu estagiário, eu me dedicava como dono, me esmerando e tudo mais, quando tivesse o meu, eu ia fazer isso 2 vezes mais. E eu observo que isso é uma característica hoje em dia que todas as pessoas têm procurado, né? De pessoas leais para trabalhar no seu time, né? Com um pouco desse perfil, um pouco dessa garra, né? Hoje a gente, às vezes o pessoal fala, pô, você trabalha muito, que às vezes eu tô aqui hoje, daqui a amanhã eu tô em São Paulo, tô no Rio, enfim, e fico rodando aí. Eu falo que eu não trabalho muito, eu trabalho o suficiente. Porém, tem momentos ali que você tem que trabalhar mais, trabalhar 14, 15 horas ali no dia, mas a gente compensa às vezes isso em outro dia, que você pode, finalizou o dia ali apenas com 5 horas de trabalho e vai sair mais cedo. Isso eu falo Sim. pra mim, né? E você tá falando, cara, eu uso uma coisa aqui, o pessoal às vezes morre de rir comigo. Eu costumo brincar e eu falo que eu tiro a diferença de todo mundo na sexta-feira. Muitas das vezes, conheço muitos advogados, muitos colegas advogados, que dá sexta-feira, 5 horas da tarde, Já 4 horas da foi. tarde, às vezes o cara tem uma audiência, alguma coisa assim, dali ele já fecha o escritório, sabe? Ali eu acho assim que é o momento que eu tiro a diferença de todo mundo, entendeu? Porque na verdade eu vou até 7, 8, 9 horas da noite, até às vezes minha mulher me ligar, boa parte das vezes minha mulher tá comigo, né? A gente com o neném pequeno agora, ela não consegue ela tá num período sem trabalhar nesse sentido. Hoje é um dia, né? Hoje é um dia, exatamente. E assim, ela eu falo muito isso com ela, sabe? Eu falo assim, cara, esse é o momento que eu tô tirando a diferença de outros colegas advogados. Tô fazendo aquele sprint final, entendeu? Exato. Me dedicando a essas horas, quando tá todo mundo já reduzindo o ritmo dele, eu tô acelerando, tô botando pressão nesse sentido e tal, porque lá na frente vai chegar o meu momento de descansar. Eu entendo que hoje ainda não é o meu momento nesse sentido. Então hoje eu tô no momento ainda de plantar sementes. Não chegou o momento da colheita ainda. Quando começar a termos a colheita desse plantio de suor, de comprometimento, de preocupação, do dinheiro que está faltando para inteirar a folha de pagamento e tudo mais, Fala que é isso me move aquela muito. força total ali pro avião decolar, né? Ele precisa de toda a potência. Exatamente. Chegou na altitude do cruzeiro, dá uma reduzida de leve e Exatamente deixa seguir. isso. Exatamente isso, cara. E isso eu observo que é um comportamento que está intrínseco talvez a todo empresário, né? Eu Exato. não conheço. Você conhece algum empresário que fala assim, ah, não, eu sou bom, muito bom ser empresário porque eu trabalho pouco, Não. porque eu não tenho Só esses compromissos coach aí de palco, né? de palco. Exatamente. Eu assisti até um episódio do Denner Deep lá da V4 e tal. Ele contou uma história que ele estava participando de uma entrevista, né, no Mastermind nos Estados Unidos, e ele falou que aquilo, ele ouvindo as dores de todo mundo gerava muito prazer nele, no sentido assim, caramba, se esses caras que são muito maiores têm esse tipo de problema, o que são os meus problemas perto deles? Tem. Né? Então, isso ele conta que foi muito interessante, assim, que toda empresa tem problema. A diferença é como você vai sair delas e poder resolver eles, entendeu? Júlio, o empresário que falar que ele nunca teve problema, ou ele nunca quebrou, nunca passou uma dificuldade, ele tá mentindo. Ou ele começou ontem, né? Tem apenas 3 funcionários ali, tem Exato. alguns meses de vida, mas a empresa que já tem mais de 5, né, 7 anos, falar que nunca passou dificuldade, nunca ouvi falar. É. E meu amigo, você hoje, o que que você acha que seria as maiores dificuldades que você enfrentou no seu negócio? Você acha que foi esse momento Acho que que você mais uma quebrou? dificuldade aí é desenvolver pessoas, né? E mais do que isso é desenvolver líderes. Pessoas que têm a mesma linha de raciocínio do que a sua ali, ter as pessoas de fato ali com aquele senso de dono, querer resolver problemas, né? Pegar ali um cliente que às vezes está insatisfeito com algum serviço, tentar entender ele o que quer e de fato resolver. Porque é muito fácil chegar ali com um problema. Ó, Júlio, eu tô com um problema aqui, é assim, assim, assado. E você dá direção para ele. Mas aquela pessoa que já pega um problema, vê qual solução que ele pode fazer, validar aquilo ali, já resolver, só depois falar, Júlio, aconteceu isso, isso e isso, eu fiz isso aqui para poder resolver. Cara, Essas pessoas são e que sigam de fato na mesma linha de raciocínio, né? Que não isso. pode resolver a qualquer custo também. Isso é muito interessante, cara, porque isso demonstra os diferenciais das pessoas, né? Em frente à dificuldade, ela conseguir pensar em alternativas, o que que ela poderia fazer para poder sair daquilo ali, ainda que ela não tenha um poder de decisão, mas só a pessoa simplesmente, frente à dificuldade, não travar, conseguir refletir
pensar alternativas, às vezes validar, isso é um exemplo de bons profissionais, que está ficando cada dia ficando mais Tá difícil, ficando. né? Falo que a pessoa que traz ali um problema e não traz solução, o problema é a É a pessoa, né? pessoa. Verdade. E, cara, como que você como você se mantém atualizado hoje em dia, assim, para os seus negócios? Então, Ju, desde quando eu falo que eu quebrei ali em 2016, né? Eu comecei a buscar conhecimentos fora, porque no meu ramo de atuação aqui em Itaperuna, a gente não tem concorrente, eu não tenho a quem me espelhar, então tive que buscar fora conhecimento específico para a minha área e trazer para a minha cidade. Hoje, por exemplo, todos os profissionais que a gente tem aqui, a gente desenvolve dentro da casa, que é a única empresa de vigilância autorizada pela Polícia Federal, a única que trabalha com portaria remota, a única associada à ABESE, né, que é a Associação Brasileira de Segurança Eletrônica, de Empresas de Segurança Eletrônica, enfim. Então, tem que trazer esses profissionais que a gente desenvolve dentro de casa para poder atuar, né, com, e fora, né, da cidade. Interessante. E assim, hoje a New Guard, ela presta quais tipos de serviços? A gente tem três vertentes, né, que é um braço de segurança eletrônica, que a gente trabalha com portaria remota, monitoramento de alarme, controle de acesso e sistema de segurança geral, né? Que é cerca, câmera, CFTV estruturado. Tem uma empresa de vigilância, que trabalha com vigilância patrimonial, né? Armada e desarmada, escolta armada e VSPP, né? Que é segurança VIP, para artistas, pessoas ali mais influentes, né? E temos a questão de terceirização, que é a empresa de facilities, que é a terceirização de portaria, zeladoria, limpeza e conservação, dentre outros, né? E essa questão de facilities aí, a gente até tá dando como é que eu vou dizer, estão criando umas vertentes dentro dela, que é para poder recuperação de piso, fazer outros trabalhos mais Interessante. específicos para hospitais, que tem que ter uma a limpeza ali terminal mais elaborada, tudo Perfeito. com cronograma, tempo, SLA e assim por diante. Interessante. E meu amigo, hoje, você acha assim que como que o digital tem ajudado assim no seu negócio? Hoje em todos os serviços que a gente presta, a gente agrega a questão de tecnologia, né? Não sei se é isso que você está querendo Sim. falar. Então, por exemplo, hoje meu serviço de facilities ali, limpeza. Para a senhora, né, ou para a pessoa que faz ali a limpeza, a gente coloca um celular da empresa para ela, com QR Code em cada lugar que ela precisa fazer a limpeza. Ela vai ler esse QR Code e o próprio aplicativo ali vai mostrar para ela o que ela tem que limpar. Então, por exemplo, todo dia ela tem que fazer uma faxina aqui nesse local, tem que limpar a mesa, limpar o chão, limpar as anteparas ali, e a cada 15 dias limpar a luminária, limpar o filtro do ar-condicionado. Isso tudo vai aparecer no aplicativo para ela fazer, isso gera um relatório para o cliente acompanhar e para a supervisão da empresa também. Tipo um checklistzinho, né? A pessoa tem Exato, que chegar como se fosse num checkpointzinho, seria exato. isso, a pessoa tem que ir completando esses pontos para validar que de E fato é o ela dia que conseguiu ela não prestar. fizer, que isso cai para a nossa central, para a nossa mesa de operações, e o supervisor vai ligar, você não limpou a mesa? Ah, não, hoje não deu para limpar porque estava desmontada, está fazendo manutenção, algo do tipo. Uhum. E isso dá uma transparência também para o cliente, para ele saber o que está sendo feito. Por exemplo, um filtro de bebedouro, de quanto tempo que é limpo, quando que foi limpo, quando foi trocado, né, na verdade, né? Entendi. Então, são esses tipos de coisas assim. Sua empresa, você tem uma gama grande de serviços que você acaba prestando, Sim, né? E dentro desse serviço que você acaba prestando, o seu cliente ele tem um valor percebido. Então, por exemplo, presta o serviço para um lugar, o cara vai lá e faz uma análise de um custo. Vamos falar do lado financeiro aí. Você tem alguma empresa assim, que a empresa chega e fala assim, caramba, depois que eu contratei a New Guard, fez diferença financeiramente para o meu negócio? Você tem um case nesse tem, sentido? tem alguns, né? Ah, como a gente iniciou na questão da segurança eletrônica, eu falo que a gente tem um DNA ali de tecnologia. Então, todo serviço que a gente vai fazer, a gente tenta agregar o máximo de tecnologia possível. Porque eu entendo que a tecnologia ela consegue reduzir custos e otimizar a performance, né?
Vou te falar de um cliente que ele é uma indústria, né? Ele tinha um perímetro muito grande, ele tinha vários postos de vigilância armada ali, que faziam rondas no local e tudo mais. E esse cliente a gente conseguiu reduzir cerca de quase R$ 400.000 por ano para ele, Caramba. agregando tecnologia. Como que foi isso? A gente reduziu postos de serviço, postos ali de vigilância armado no local, que era vigilante que basicamente faziam ronda, e a gente colocou drone com inteligência artificial embarcada. Então, a gente trazendo isso aí para fazer uma análise, o vigilante ali durante a noite, que é um lugar que era uma zona rural, ele ali a olho nu, sem claridade nenhuma, ele não consegue fazer uma ronda bem efetiva. Então ele fazia ali, obviamente passava a lanterna e não via nada, e nesse local tinha muito roubo de cobre, porque toda a fiação lá era cabos grandes de cobre, o pessoal só esperava o vigilante passar, ia lá e roubava. E aí, quando a gente apresentou essa proposta, a gente acabou assumindo o posto de vigilância que era de uma empresa, e quando a gente colocou esse drone aí, a gente colocou com umas câmeras térmicas, que o drone faz a varredura ali, vê se tem alguém escondido dentro do mato ou algo do tipo, e manda um alerta para nossa central que aciona os vigilantes lá no local. Então, tem uma pessoa que está perto do portão 9, vai lá verificar. E assim a gente conseguiu ter essa Puxa redução de vida. custo e otimização de performance, além de ter gravação e registro de tudo. Nossa, eu acho que a vida do empresário. Isso é soa música no ouvido do empresário, né? Redução de custo, aumento de, de eficiência, de produtividade é o Exato. que qualquer um tá buscando. Eu falo que assim, cada solução é bem personalizada. A gente tem desde empresários que precisam ali de um analítico de imagem para poder certificar que o funcionário dele está utilizando a EPI, né? Por exemplo, capacete, está com colete de forma correta, utilizando luva. A gente teve um cliente bem específico agora com uma indústria no ramo de alimentação, onde ele precisava que todo funcionário que entrasse para a produção, ele lavasse a mão antes. E a gente colocou um analítico que a gente fazia a leitura da pessoa e ela tinha que ficar pelo menos 10 segundos ali com a mão embaixo da Puxa vida. torneira. Caso essa pessoa não passasse pela torneira ali, gerar um alerta com o reconhecimento facial da pessoa e mandar para o administrativo, que aí faria a validação se a pessoa realmente lavou a mão ou não e assim por diante. Que Então, interessante. e existe vários outros cases, né? Transportadora que, quando não tiver um caminhão ali em frente à doca, a porta tem que estar fechada, uma câmera com analítico consegue identificar isso, enfim, Muito várias. interessante. Eu me lembro até de uma solução que você me apresentou, né? É, para um caso do meu cliente tinha uma confecção, ele faz calça jeans, e ele estava tendo um problema muito grande, porque ele fazia vendas grandes e passava no cartão de crédito, né? Cartão de débito e tudo mais. E tempos depois a pessoa reclamava e fazia o famoso pedido de chargeback, na verdade era um golpe, né? Sim, Que ele estava caindo. E da ajuda que você, da sugestão até que você me trouxe, né? De que você enjoou. Eu tenho solução para segurança, você tem solução para tudo, tudo quanto é coisa, né? E uma das soluções que me chamou muita atenção, como as coisas estão avançadas que eu não sabia, se você juro. Eu tenho aqui uma espécie de um rastreador, um tag aqui temporário, com a bateria dele funciona de maneira temporária, onde a gente consegue às vezes esconder no meio de uma calça dessas aí, como se fosse sim, um botão, né, talvez assim, e que a gente consegue rastrear isso durante um tempo, ele é descartável, né? E a gente consegue rastrear isso durante um tempo para poder perceber exatamente qual é o caminho que essa mercadoria está traçando. Isso assim me chamou muita atenção, eu achei muito legal, porque a gente acaba tendo assim, pô, esse tipo de coisa de cidade grande, coisa de é, empresas grandonas que fazem isso, e você aqui do nosso lado, vamos falar assim, aqui em Itaperuna, com essas soluções para poder estar entregando, né? exato. Por isso que eu falo que é muito personalizado cada tipo de solução. A gente trabalha também com escolta armada e utiliza muito essas questões que são, a gente chama de isca, né? Então, vamos fazer um transporte de eletrônico para uma grande loja, né? Que a gente atende. Coloca uma isca ali dentro de um televisor, que ele vai ter uma bateria ali que vai durar uns 10 dias, 15. E se caso essa carga for extraviada, a gente consegue monitorar para onde Rastreio. foi, quem é o receptador dessa carga. Muito, E assim, tem inúmeras soluções, né? muito interessante. E meu amigo, me conta de uma outra solução que você me passou, que você comentou comigo também, lá atrás, sobre aquela questão de controle de perdas, que
foi uma outra efetividade que vocês conseguiram colocar, no caso para concreteira, que tinha problemas de... Assim, mas na área de prevenção de perdas, né? Então, tem um outro case que é de uma concreteira, que é um cliente, um case de sucesso nosso, que o que acontece? Ele precisava, toda vez que ele enchia ali os caminhões betoneiros, né? Ele programava no computador, preciso de 3 metros cúbicos de areia, X de brita, X de cimento, e quando dava algum problema no computador, né? Ou não, que aí às vezes Uma falha humana. o próprio funcionário ele vai falar, deu problema aqui, e virava uma chavinha e colocava em modo manual. Com isso, a matriz da empresa, ela perdia o controle de quantos metros cúbicos estava caindo ali de areia, brita e cimento. E a gente colocou ali um sistema atrelado ao nosso aplicativo, né? A gente tem um aplicativo próprio de sistema de alarme e automação, que onde toda vez que precisa virar essa chave aí, ele tem que pedir a permissão da base. E o responsável ali da matriz, né, entra no aplicativo e ele libera e consegue ter pelo menos uma métrica ali para quem ele está liberando, aonde está ativado, e quanto tempo, e aí consegue efetivamente reduzir, né, custos e desvio de. Interessante, porque na verdade ele metrifica, que é estranho, pô. Só acontece isso no plantão do Joãozinho, no Exato. plantão do outro nunca não dá essa É, frequência toda. Ele tem tá com a problema no computador, métrica. vamos chamar o TI para poder resolver. Quanto tempo você resolve? 3 horas. Então vou deixar ativo aqui 3 horas e vou estar monitorando pela câmera o que está sendo feito, as ordens de serviço, quanto que foi vendido e assim por diante. Quando a gente fala em prevenção de perdas, né? Muita gente leva em consideração a questão de vai colocar uma câmera ali, um alarme para poder evitar que a pessoa seja roubada. Não, isso vai muito além disso. Prevenção de perdas ali é um dispositivo que a gente pode colocar num freezer de um mercado para poder saber quanto que aquele freezer está consumindo de energia, quando que ele perdeu ali de fato, se ele perdeu, se ele foi desligado, e aí o, o empresário vai perder um X mil de mercadorias ali. Então, às vezes, com um Interessante. dispositivo simples, a gente consegue, né, resolver esse problema. Tá indo num caminhão ali frigorífico, ou tá carregando X milhões ali de medicamento. A gente, com o dispositivo, consegue ver a temperatura, se isso caiu muito ou não. Isso é prevenção de perdas, né? Interessante. E você consegue isso, pode ser utilizado até em controle de frota também, então. Você Controle de tem solução. frota. Então, por exemplo, para quem tem caminhão frigorífico ali, coloca não só o rastreador, a gente fala que é um sistema de telemetria, né? Coloca ali, ó, que se cair de X temperatura, a central tem que ser acionada. Então, que às vezes o motorista ele não está acompanhando isso. Então, a própria central recebeu alerta que o caminhão, placa XPTO, está com a temperatura muito baixa, que ele vai perder a mercadoria ali. Já entra em contato com o motorista, manda ele parar na primeira assistência ali autorizada para poder sanar o problema. E ele não perder a mercadoria dele. Outra questão de prevenção de perdas, né? A gente consegue, por exemplo, um mercado, automatizar, integrar o nosso sistema de câmeras com inteligência artificial no software que faz a venda no mercado. Por exemplo, viu uma pessoa e pegou 2 biscoitos ali, só que na hora do caixa a pessoa passou somente um biscoito. A câmera ela leu que a pessoa pegou 2 biscoitos ali e integrado com o sistema do mercado, ela entendeu que só foi pago um. E aí nisso manda um alerta para o próprio fiscal ali que tiver na hora para poder ele verificar se de fato foi Acompanhar isso. de mais perto, né? Talvez. Muito interessante. E assim, meu amigo, me conta um pouquinho. Eu achei muito interessante essa questão desse serviço, nessa gama de serviço que você presta, dessa questão do porteiro remoto, Portaria remota, portaria né? remota. Me Sim. fala um pouquinho como que isso funciona na prática. A portaria remota ela é basicamente é o serviço de porteiro feito à distância. Então, o que acontece? A gente integra todo um sistema ali de equipamentos eletrônicos para poder fazer esse atendimento. Então, por muitas vezes ali, a pessoa nem sabe que não tem um porteiro ali no condomínio, porque ele vai apertar o interfone ali, a nossa central vai atender, a portaria, bom dia. Aí, vamos supor, é uma entrega de pizza, né? A entrega de pizza para o Júlio do 202. A nossa central vai entrar em contato com você lá no seu apartamento. Ô, seu Júlio, boa noite. Tem uma entrega de pizza para você na portaria. Pode liberar? Pode sim. O pessoal vai retornar para o interfone, vai falar, tá liberada a porta e a gente faz a abertura da porta, ele entra, faz a entrega.
Para condomínios que não autorizam, né, de fato, a entrada ali do motoboy, só avisa a pessoa desce e recebe ali, tudo monitorado, gravado, com a segurança, né, de fato. Isso, na verdade, é uma mão na roda, verdadeiramente, para os síndicos, né? O síndico, Sim. talvez, hoje é quem mais anseia É, por esse a tipo de gente consegue soluções. reduzir, né? Primeiro, é a questão de redução de custo, que a gente consegue reduzir até 60% da questão de custo com a portaria, aplicando com a integração da portaria remota. Tem a questão daquela percepção de tecnologia que, né, que acaba agregando valor no condomínio e aumento de segurança, uma vez que você não tem um porteiro ali para você render e fazer uma ração dentro do condomínio. Meu amigo, por exemplo, me fala de uma usabilidade, assim, que o síndico acaba tendo pro dia a dia dele, assim. O lado financeiro é notável, né? Você Obviamente. falou aí dessa economia, mas existem outros tipos de exemplo de uso dessa ferramenta para o síndico no dia a dia? A gente tem um aplicativo próprio que é para que todos os moradores podem utilizar, inclusive o síndico, ele tem um perfil próprio para ele. O próprio síndico ele pode fazer ali assembleia através do nosso aplicativo, ele pode Interessante. colocar informações no mural, né? Por exemplo, vai ter Tipo aquele mural assembleia. de recado? Isso, vai ter assembleia dia tal. E aí todo mundo fica sabendo daquilo dali. Ó, a partir de hoje é proibido entrar sem camisa no condomínio, entrar com capacete e assim por diante. Além disso, todos os moradores eles têm acesso às câmeras da portaria. Interessante. Não vai precisar É, ficar perturbando o síndico, vai assim, ô é, síndico, olha pra mim aí, quem que isso. entrou no dia tal, na hora tal, Eles a não pessoa... conseguem puxar a gravação, mas conseguem ver a Ah, questão por entendi. conta para não ter qualquer tipo de invasão de privacidade com outros moradores. Ah, Mas vê ao perfeito. vivo, quiser solicitar a imagem, ele solicita para o síndico e o síndico faz a solicitação para a gente. Interessante, hein? Além disso, os moradores conseguem gerar ali um convite virtual. O que é esse convite virtual? Ele entra no nosso aplicativo, vamos supor que eu sou morador e você vai ser meu convidado. Entro no meu aplicativo ali, falo, o Júlio vai vir aqui no meu condomínio, dia tal, aí eu determino a hora que você pode entrar no prédio, gero esse convite e disparo para você, pelo WhatsApp ou SMS, que seja. Quando você receber isso aí, você vai chegar em frente ao condomínio, vai ter um QR Code lá, você vai abrir esse convite, ler o Que QR Code, interessante, hein? que a porta abre automaticamente. Eu já recebo, né, eu como morador, recebo a notificação que você acabou de entrar e fica tudo registrado. E a central, ela sabe ali que a partir do momento que você entrou no condomínio, o Júlio é de responsabilidade do Pedro. Passou, esbarrou, quebrou um vaso ali, a gente sabe quem que autorizou Arranhou um sua entrada. carro. Exato. Sabe quem que autorizou sua entrada, quando foi, a hora, Hum, minutos, segundos, né? Muito interessante. E assim, e aquelas confusões que existem de vai reservar o salão de festa, não tá escrito no livro, não tá pedido no livro, tem essas soluções também. Tem também. No próprio aplicativo ali, por exemplo, o condomínio ele tem uma área comum de churrasco, onde precisa ser reservado com antecedência. O morador ele vai entrar no aplicativo, vê o dia que está disponível, ele manda uma prévia ali, né, que ele quer reservar e o síndico ele aprova ou não. A partir do momento que ele aprova, caso tenha cobrança, já é disparado um e-mail automaticamente para a administradora realizar a cobrança do morador. Tem um checklist dentro do aplicativo também, que ele pode fazer checklist de número de cadeiras, mesas, talheres e Nossa, assim que por diante. interessante. Se tá tudo, tem algo quebrado, se está tudo limpo e assim por diante. Às vezes tem um morador que não está num condomínio e ele quer participar da assembleia, né? Mas, Pedro, vamos falar uma coisa aqui. E assim, isso é muito interessante, reduz custo e tudo mais. E o porteiro que estava ali, empregado e tudo mais, como é que acaba fazendo? Que acontece com ele depois? Então, a gente sempre fala que a gente não, né, que a gente gera desemprego. A gente apenas realoca esse profissional. Dentro da nossa central tem inúmeros porteiros ali, só que são treinados, qualificados para aquilo. Eu falo que antes da gente ser uma empresa de terceirização de mão de obra, a gente é uma empresa de segurança, né? Então, todo nosso porteiro, ele tem ali o treinamento voltado para a segurança, tem um olhar mais aguçado para isso. E, de fato, ele vai ficar dentro de uma central, né, totalmente monitorada, com redundância, tanto de energia, internet, etc., que ele vai fazer todo esse controle.
E caso, nem em todo lugar a gente consegue encaixar uma portaria remota. Para aqueles lugares que a gente não encaixa, a gente tem, por exemplo, a indústria, que às vezes tem um alto fluxo ali, tem tratativas de caminhões e tudo mais. A gente pega esse profissional e coloca ele, treina ele e realoca ele em outro local. Nossa, muito interessante. Então, na verdade, você acaba não gerando desemprego. Na verdade, você tira ele de um Realocação, lugar e realoca ele mesmo. Então, ele acaba exato. até, às vezes, muitas das vezes, nem ficando desempregado, talvez, né? Exato. Eu já falo, existem funções que no futuro não vão ter, né? Hoje você basicamente não vai no banco, né? Não tem É, caixa no banco mais. é Foi tudo verdade. substituído por caixa eletrônica. Filmagem que eram feitos, filmes, né? Que eram feitos com filmagem com helicóptero ali, cinegrafista, foram substituídos por drones. Hoje não tem Interessante. jeito. É redução de custo, aumento de eficiência. É muito interessante. Hoje, o que que você acha que seria o diferencial hoje da sua empresa no mercado? O que que você reputa como diferencial? Eu acho que por ser uma empresa que ela vem com essa pegada mais de tecnologia, né? A gente agrega em todos os serviços a tecnologia, a gente dá transparência para o cliente com emissão de relatórios, né? Eu acho que é um diferencial nosso em relação às outras, né? Isso varia muito de serviço para serviço. Por exemplo, o serviço de vigilância. E tem aquela questão da gente entregar ali o arroz com feijão bem feito, né? Principalmente em grandes capitais, que hoje é uma dificuldade. Então, além da gente agregar tecnologia ali, eu falo que a nosso objetivo é não ter papel na empresa, não gastar com impressão Interessante. ali, tudo digital, que é tudo mapeado. Além disso, a gente ter o pessoal bem treinado e entregar para o cliente o que a gente vendeu, né? Que infelizmente, tem muitas empresas ali que não conseguem entregar o que vendeu, né? O Pedro, o que que acontece, cara? Eu tenho um cliente meu aqui que é empresário, que reclamou lá de alguns problemas relacionados ao condomínio dele e aquilo, né? Tem muitos condomínios que ninguém quer ser síndico, né? Então todo mundo Não, tenta fugir e tudo mais. E ele falou comigo assim, eu até aconselhei assim, rapaz, você é um empresário, você tem tanta coisa fazendo, sabe? Você tem tantos compromissos, você vai querer ainda ser síndico do prédio? Ele falou assim, Júlio, é o meu patrimônio que está aqui, né? Então o prédio reduzindo, né? Vamos falar assim, o prédio não tendo uma gestão melhor, acaba que o meu patrimônio automaticamente está sendo reduzido também. E foi muito interessante que ele me relatou, né, que entrou em contato com vocês e tudo mais, e simplesmente você não vendeu um serviço para ele, você procurou entender os problemas que ele estava lá e explicou até na questão de um subsídio que vocês conseguiram dar para poder estar ajudando a sim. viabilização. Existe muitos casos assim, que às vezes o condomínio está passando por dificuldades, né? De caixa e tudo mais, e aí primeira coisa, ele quer reduzir custo. Aí, vamos colocar a portaria remota. Pô, mas para a gente colocar a portaria remota, tem rescisão de funcionário que vai custar X mil reais, e a gente não tem caixa, aí tem que fazer cota extra. A gente consegue viabilizar todo esse custo, tanto de implantação, rescisão de Que todos bacana. os funcionários ali, até mesmo uma reforma que o prédio queira fazer, né? Quer fazer uma pintura nova ali, e a gente coloca isso tudo dentro do custo de fato que eles já pagam hoje, né? Então, Interessante, hein? tem um custo de X mil reais ali, a gente consegue manter dentro desse orçamento e fazendo todo esse tipo de melhoria, sem o condomínio ter que tirar dinheiro do caixa. Caramba, que interessante, cara. Então, na verdade, hoje a solução que você apresenta, ela atende desde condomínios simples a indústrias, sempre pontuando, né, as Condomínio, necessidades de empresa, cada um. isso. Muito interessante. Vocês atendem até multinacionais, né? Tá, atendemos. Muito Temos interessante. algumas aí, né? Ainda bem, né? É Sou, sou muito orgulhoso por isso. muito interessante, porque atender multinacionais significa que o padrão de entrega de vocês tem que ser top, tem que ser de excelência, porque essas empresas não toleram muitos Não, jeitinhos brasileiros, né? desde eles pedem, né? Toda a certificação técnica, documentacional ali, né? De documentação, na verdade. Então tem vários critérios. Tem algumas que são bem criteriosas nisso. E meu amigo, me fala uma coisa assim, hoje quantos estados assim que vocês atendem? É só Itaperuna? Como que é isso? Olha, na parte de segurança eletrônica, eu falo que a gente está
Está presente em quase todo o Brasil, né? A gente tem cliente desde Salvador, Simões Filho, até Londrina, Paraná, Mato Grosso, enfim. Na parte de vigilância, a gente está presente no Rio de Janeiro e São Paulo. E Facilis, que é a terceirização, todo o Sudeste. Então tem Minas, Espírito Santo, Rio e São Paulo. Então, todas essas regiões aqui no Sudeste, na verdade, domina 100% dos serviços que você entrega De hoje já. menos vigilância. Menos A vigilância. Ah, vigilância vigilância é só é Rio isso, e... por conta da autorização da Polícia Federal, né? Que a gente tem no Rio e São Paulo. Entendi, muito interessante. E isso te dá um arcabouço para você poder conseguir ir para tá atendendo, né, as necessidades, porque também as necessidades talvez do Rio são diferentes de São Paulo, Exatamente. né? Cada um tem a sua particularidade, né? Por exemplo, a mão de obra em São Paulo hoje está extremamente difícil. A gente tem vários desafios lá e tudo mais. É uma dor, né, que muitas empresas, condomínios passam por lá, que a gente não tem tanta dificuldade aqui, no caso. Então, cada local tem a sua particularidade, né? Interessante. E assim, o que que você tem de tecnologia embarcada para poder estar atendendo essas pessoas no Brasil inteiro? Como é que funciona assim, o seu dia a dia assim, de internet, dessas estruturas? Na questão de segurança eletrônica, por exemplo, se tem um alarme lá em Simões Filho, na Bahia, por exemplo, como é que você faz para poder, quando dispara, quem que você manda lá? A gente tem parcerias em todo o Brasil com empresas de pronta resposta que a gente consegue deslocar uma pessoa se for necessário. Então, disparou um alarme, a gente viu que está tendo algum tipo de intrusão, manda o apoio tático ali, além de acionar a polícia, né? A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, algumas regiões, a polícia não vai, mas aí para isso a gente tem que ter braços ali que vai conseguir atender a gente. Muito interessante. E assim, por exemplo, hoje aqui, como que é a estrutura assim da sua unidade aqui? Você tem um monte de tem um montão de soluções tecnológicas, de internet, como que é isso assim de A, Você fala em estrutura da base para poder da suportar tudo base isso, isso? né? Então a gente tem links dedicados, né, que para poder ter redundância de internet, além de ter a Starlink, internet via satélite, redundância de energia, que aí é questão de geradores, né, cabe energia no break e assim por diante. Então, assim, a nossa base ela não fica offline nunca, ou pelo menos seria muito difícil ficar. Muito interessante. Aí no caso, então você tem internet, tem várias soluções, de energia elétrica tem geradores, Servidor, tem. se um servidor der problema, entra outro. Se der problema na base toda aqui, a gente tem espelhamento em outros estados e assim por diante. Muito interessante. Eu tenho uma grande dúvida que eu vou poder tirar contigo, cara. Eu vi há um tempo atrás você fazendo um post para contratação de 120 pessoas, assim. Como que é isso, assim? Você estala um dedo, tem que fazer 120 contratações, ou É você um já tem isso desafio, né? já Aí entra a questão de uma estruturação ali do time de RH, né? Então, nessa questão de terceirização, isso às vezes é bem comum. Ter ali uma demanda maior de contratação de mão de obra. Tem posto com uma pessoa, tem outros que é com 10 e assim por diante. E isso aí é até por conta de uma demanda que a gente teve recentemente, agora no final do ano. Uma grande empresa acabou fechando um contrato com a gente que a gente precisa colocar 120 auxiliares serviços gerais, que é para uma caramba. rede, né? E a gente tem que divulgar porque tem que captar esse pessoal, tem que fazer integração, treinamento e assim por diante, no menor prazo possível, né? Muito interessante É um isso. desafio, mas é aquilo, né? A gente está disposto a E correr atrás, né? correr atrás. E meu amigo, me fala um pouquinho aqui, eu tenho notado também você participando, né, de eventos, de treinamentos, de feira. O que que você tem levado aí de buscado? O que que você tem procurado? Júlio, eu venho buscando ali conhecimento, né, para poder utilizar na minha empresa, tanto voltado para a gestão, igual eu falei, né? Eu não tenho nenhuma outra empresa que consiga, né, me espelhar aqui, né, na nossa região, então a gente tem que buscar fora. E eu tá junto com outros empresários do ramo, fora, né, principalmente em São Paulo, que é uma área que eu estou atuando bastante agora, fazendo bastante network, porque isso aí que leva a gente para o próximo passo, né, que eu entendo isso. Então, às vezes você conversando ali com um empresário do mesmo ramo, você consegue pegar um insight, uma dica ali
a gente traz aqui para o interior e é de grande valia. Faz E a eu diferença. já consegui vários disso aí, né? Muito aprendizado que é aquela velha história, né? Se você começasse com a sua empresa com a cabeça que você tem hoje, você ia Nossa, mano. chegar em outro ponto muito mais rápido, né? Exato. E é muito interessante porque, assim, eu tenho conversado com muitos empresários e a gente tá tentando até criar uma rede nesse sentido. Porque a gente tem buscado muitas coisas fora e às vezes a ideia de repente é começar a tentar criar um grupo, né, de empresários, de empreendedores, a gente começar a trazer essas pessoas de fora para nossa região aqui, para poder palestrar, ministrar um treinamento para Bacana. gente aqui. Porque sem sombra de dúvida, além da redução do custo, né? Então não vai adiantar nada, porque se em São Paulo você tem custo, para eu ir em São Paulo eu tenho custo. Por que não a gente juntar esses custos nossos e de repente investir em trazer uma pessoa de lá Aqui. que consiga atender muitos empresários aqui, cada um com as suas necessidades, né? E isso é uma coisa assim que a gente está tentando movimentar. Um dos nossos principais objetivos aqui dentro desse podcast é exatamente disso. É a gente conseguir conhecer as histórias dos empresários e a gente começar a criar uma rede de interseção de pontos em comum de empresários que possam estar tentarmos trazer soluções, palestras que sejam voltados a marketing, voltados à venda. E agregar um com o outro. Exatamente isso. Durante... Isso é bem bacana, porque eu falo até, a gente conversando, um pouco que a gente conversa, né, Júlio? Aham, Você me deu uma dica de um software ali que eu vi você usando, pô, que legal, o que que é isso aí? Você me deu, verdade. isso aqui eu conheci lá em São Paulo, numa imersão que eu fiz, Exatamente. e eu procurei saber, estou utilizando, cara. É, Bacana. e às vezes a gente conversando com outros empresários, eu dou uma dica ali, às vezes tributária. Eu tive recentemente com uma empresa agora, né, da região dos lagos ali, e ele foi mostrar os números dele, eu falei, cara, por que você não faz assim, assim, assado? Você vai reduzir tanto de De... tributo aqui por mês. Ele, caraca, eu não sabia disso e tal. Eu falei, é lei, e assim vai. É ex- coisa que eu aprendi também na porrada. E aí, quando Exato. você transmite isso para uma outra pessoa, quanto que ela economizou só numa conversa ali, né? Exatamente. Você tá falando, cara. Eu tô vendo a memória aqui em 2022 a gente descobriu uma ferramenta chamada ZapSign que assina pelo Eu celular utilizo ela mesmo. também. Cara, e quando a gente descobriu isso em 2022, assim, e eu compartilhei isso com o meu time, a gente ficou todo mundo assim deslumbrado, assim, uau, caramba, que legal, é bom pra isso, é bom pra aquilo. A mão na roda, né, cara? Eu lembro até que no primeiro momento a gente contratou um pacote que eles tinham lá de 200 assinaturas. Não vamos contratar ilimitado, não financeiro, não. Vamos contratar de 200 assinaturas pra A gente gente poder faz o ver como é que teste. é, fazer o teste. Isso vai durar até o final do ano e tudo mais. Quando a gente contratou, em 2 meses a gente estourou as 200 assinaturas de tão fácil que foi. E eu comecei a observar que muito tempo depois, eu conversando com outras pessoas, outros colegas advogados e tudo mais, ainda estava naquela questão da logística, não, tem que pegar a assinatura do cliente, como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí eu falei, dei essa dica, o cara falou assim, cara, como que eu nunca pensei nisso, eu Exato. vi outras pessoas A gente usando e tudo utiliza mais. muito isso aqui no nosso time de RH, vai contratar uma pessoa lá de Minas, né? Ao invés de ir um supervisor lá e levar toda a documentação, ele manda a documentação online, o cara assina, tira foto e tudo mais, faz tudo por Exato. ali, Faz entendeu? tudo que precisa fazer, tira foto, manda foto de documento, tem vários níveis que você consegue estar Exato. validando. Então, Ah, por isso que eu falo, a tecnologia ela agrega muito e facilita o nosso dia a dia, para quem sabe utilizar. pois A é. inteligência artificial hoje também é o próximo passo. Quem souber utilizar de forma correta, vai sobressair aí. Pois é. Eu tô, cara, que a gente tá num grande dilema disso de inteligência artificial. A gente usa o chat GPT para nos ajudar até mesmo fazer um senso crítico. Às vezes, de repente, tentar trazer à luz alguma coisa que eventualmente a gente não teve. Logicamente, para as questões do direito, ele ainda é muito travado, mas assim, você nota a evolução que isso tudo tá trazendo, como que as coisas vão melhorar, sabe? Exato. A gente tá contratando uma ferramenta aqui a gente tem muitos clientes pedindo, quer saber do andamento de um processo e tudo mais. E quando isso acontece, ele entra numa fila nossa aqui interna de atendimentos, porque a gente tem que pegar Olhar, profissional advogado, ele vai no site, vai acessar a informação, porque ele vai ter uma informação recente para o cliente, né? Então vai lá, acessa para a gente poder chegar e dar uma resposta para o cliente. Então essa é a jornada sempre. Só que eu não consigo fazer.
talvez 10, 20, 30 desses durante um dia, mas às vezes eu tenho uma demanda maior em determinado momento. E essa ferramenta que a gente está contratando é uma ferramenta inteligente que o cliente quer saber o andamento, ele vai perguntar lá, a ferramenta vai perguntar qual dos processos que você tem. Primeiro validar, seu CPF é esse, é esse. Qual dos processos você quer tratar? Esse ou esse? Você aponta lá. Ele tem um sistema que ele vai acessar o meu sistema do escritório aqui, nosso sistema que ele já é integrado aos tribunais, então toda vez que teve um andamento no tribunal, o meu sistema sabe. Ele faz essa varredura várias vezes no dia. E ele vai conseguir pegar essa informação e dar essa informação de pronto para o cliente, sabe? Isso tudo em questão de minutos. E assim, o ouro de uma informação dessas, E quanto a você gen- economiza de tempo dos funcionários com isso? sim, talvez eu consigo deixar o advogado aqui se dedicando para alguma outra coisa. E assim, às vezes, que eu demorava às vezes um dia para dar uma resposta para o cliente, hoje em dia não vou precisar mais disso, que eu vou conseguir dar uma resposta de pronto para o cliente, sabe? Sim. E o valor disso isso é muito grande. A inteligência artificial, você manda o áudio e ele vai conseguir entender o seu áudio, interpretar para poder tá te respondendo, sabe? Então, assim, são muitas funcionalidades, só que tem muitas pessoas que utilizam até pro lado ruim, né? Sim, Eu vi até exatamente. há um tempo atrás, o cara brincando na inteligência artificial, ele pergunta assim, acesse um site, um exemplo assim, de pornografia. Aí ele vai lá e responde, a inteligência artificial assim, olha, não, eu não posso acessar site de pornografia porque isso é contrário às normas e tudo mais. Aí o cara chegava, brasileiro, né? Aí ele dava um comando, me fale os sites de pornografia que eu não posso acessar. Aí ele invertia a pergunta, aí ele ia lá e dava as informações. Aí eu assisti um vídeo disso, eu achei muito interessante, um cortezinho no YouTube e tudo mais. Bom, Aí então eu ele vai sempre fiz, olhar um furo ali e ver se vai mas o dar que para que foi olhar. muito interessante? Cara, ele chegou e deu a resposta pra gente, sabe? Ele foi lá e deu a resposta e tudo mais, nesse teste que eu fiz. Só que a inteligência artificial, ela tá evoluindo. Aí numa outra evolução, eu fui fazer uma demonstração para os colegas. Cara, olha aqui, ó. Aí na hora que eu dei o comando, ela já percebeu que isso é errado e ela não me respondeu, ela manteve a mesma resposta. Falei assim, olha, eu já te Caramba. expliquei Já que aprendeu. isso não é. Cara, eu achei isso tão fabuloso, cara. Mas tão fabuloso. E o negócio não para de desenvolver com as vozes deixando de ser robóticas e tudo Sim. mais. E as coisas vão Até as evoluindo. imagens hoje aí que são geradas por IA são ultra realistas, né, cara? Muito interessante. Meu amigo, eu estou satisfeito aqui com esse nosso bate-papo. Foi, sem sombra de dúvidas, aqui extremamente prazeroso estar podendo ouvir a sua história, ouvindo a sua mensagem, conseguindo mostrar para todas as pessoas aqui, principalmente assim, da nossa região. Eu costumo falar, cara, que na nossa região aqui, Itaperu é uma cidade ótima para receber as pessoas, povo Sim, extremamente caloroso, muito receptivo. Mas aqui, como em muitos outros lugares, né? A gente tem um princípio que a gente acaba não dando tanto valor à prata de casa, ao ouro que nós temos em casa. E exatamente. assim, talvez poucas pessoas sabiam. A gente passa ali na rua, na atividade, né? Que é a sede da sua empresa ali, e vê um casarão, né? E tudo mais, com uma comunicação bacana, uma casa bonita e tudo mais. E as pessoas não têm a menor dimensão da quantidade de postos de serviço que você tem, não tem dimensões da quantidade de cidades que vocês estão Exato. com soluções, e Não sabe isso às vezes nem o que acha que a gente instala câmera, né? Instala câmera e alarme, mas não tem a dimensão de quantos funcionários a gente emprega, onde a gente está presente, o que a gente de fato faz. Isso eu agradeço a abertura ali, pelo espaço, né, que você deu aqui para poder a gente estar falando um pouco sobre isso. bacana, meu amigo. Quero te dizer também, cara, que nós temos muito orgulho, sabe, aqui no escritório de estar aqui prestando um serviço para vocês, né? A gente, durante o dia a dia aqui, né, nós como advogados, está sempre acompanhando a evolução dos clientes, né, vendo as dificuldades, às vezes pontuais, onde a gente consegue, às vezes, até socorrer além da questão jurídica,
né? E assim, você, sem sombra de dúvidas aqui pra gente, cara, é um dos grandes cases assim de crescimentos exponenciais, sabe? Eu lembro Obrigado. de vocês lá de tempos atrás ainda, com monitoramento daqui, dali e tudo mais. E assim, esse crescimento seu em São Paulo, eu vejo aqueles vídeos assim, um montão de carro saindo lá da sua base lá de São Paulo e tudo mais, assim, é muito legal, cara, é muito prazeroso pra gente tá acompanhando, tá vivendo essa história da sua empresa aí, entendeu? Prestando serviço pra gente aqui também de Verdade. monitoramento, né? Isso tudo é muito bacana a gente enxergar isso, essa prosperidade no negócio de vocês. E isso é recíproco também, tá, ô Júlio? Quando a gente virou cliente de vocês aqui, a gente era bem menor do que, né, nós somos hoje. Inclusive, meu contador que me atende hoje foi indicação sua, que me falou várias coisas ali que eu agreguei para o meu serviço. Uma delas que eu não esqueço até hoje, né? Que é, igual eu falei, assume então minha contabilidade, que eu não entendo nada disso, e você que é o cara. Ele, não, o empresário ele tem que entender de tributação e aquilo de fato, né? Comecei a estudar e ver várias coisas que eu tinha que melhorar na empresa, inclusive regime de tributação que eu estava enquadrado errado, perdi rios de dinheiro ali, e ver você também com o seu escritório, que a gente vê a evolução cada dia mais crescendo, né? É isso. Isso aí, meu amigo. É isso, pessoal. Queria agradecer também a oportunidade aqui, mandar um abraço pro Gustavo Tubino, da Quality Conta. Gustavo é nosso convidado aqui pro podcast. Foi um dos primeiros convidados aqui, se não for o primeiro Ele tá fugindo, não, convidado, né? tá fugindo, né? Vamos ter que pegar naquela careca dele lá e trazer ele aqui amarrado. Tem que trazer, o cara é É, Gustavo é fera demais, fera. de fato, assim, as soluções, a gente está reestruturando algumas coisas já para 2025, e o Gustavo tá nos guiando nesse sentido, a reforma tributária tá chegando aí, que vai mudar muito os negócios, o Gustavo é um Exato. das minhas referências, cara que tá atento aos estudos disso, buscando soluções desde já para os Vai ter clientes. negócio que se não se adequar, vai morrer, por conta de tributação. Exatamente isso. Eu tive uma oportunidade de uns dias atrás de, de ter uma fala, né, no congresso que eu comentei aqui, no Noroeste Summit, lá do Eric, até mais uma vez deixar um abraço para ele aqui. E uma das falas minhas foi até nesse sentido, de que a gente observa que muitas empresas vão desaparecer da noite para o dia, não vão simplesmente quebrar, vão desaparecer da noite para o dia, porque a forma de fazer o cálculo de custo, de despesas e tudo mais tudo isso vai mudar, porque de fato a tributação ela vai aumentar e quem não ficar atento, quem não ficar esperto, vai desaparecer do mercado nesse sentido, né? Queria deixar também agradecer também ao Japa, aqui que já foi entrevistado pela gente, o Diogo Nunes, o Thiago Sorrentino, sabe? E muitas outras pessoas, Marquinhos da MP também já esteve aqui presente com a gente. Agora você aqui. Sem sombra de dúvidas, cara, quando a gente pensou nesse projeto, era verdadeiramente de ter oportunidade de contar as histórias que nós vivenciamos, muitas delas aqui no nosso dia a dia profissional, né? Verdade. Entrevistando cada um de vocês e tudo mais. E surgiu a necessidade, que é sobre o nosso ponto de vista, da gente conseguir externar isso, contar isso para outras pessoas, entendeu? Para demonstrar verdadeiramente o potencial das empresas que estão instaladas aqui na nossa região, na nossa cidade e com alcance de muitos lugares. Você consegue atender nacionalmente. Conversamos com o Thiago Sorrentino aqui, que tem concessionárias e franquias em vários outros lugares, então Cliente consegue nosso atender. também, A, e a gente atende ele em todas as Ai, que regiões legal. ali. É isso aí, os bons sempre se juntam, né? Vai somando um com o outro, tá vendo só? Nem sabia disso, isso é a maior prova, né? Da união dos bons. E esse é um dos nossos objetivos aqui, sabe? É de trazer pessoas de verdade, com valores, com negócios e que conseguem gerar clareza, até mesmo para poder inspirar outras pessoas que estão muitas das vezes assistindo aí em suas casas, né? Como você falou no início, pessoal, quem não te conhecia, não sabia dessa sua jornada aí, né, com a sua história de luta, né? E tem sido assim extremamente prazeroso estar compartilhando isso com todo mundo. Agradecer também o Rafael e a Laís, mais um episódio aqui. E vamos para cima. Fique atento aqui, nos siga nas nossas redes sociais. Tem sido um prazer estar gravando esses episódios
e quero receber o seu comentário com a sua crítica, sua sugestão, se eventualmente você sente falta de alguém que possa ser entrevistado aqui, lança um comentário, manda para a gente aqui no direct. Essa pessoa, com toda certeza, sendo nosso cliente aqui no escritório, nós teremos um grande prazer em estar entrevistando a pessoa aqui e estar compartilhando, né? Nós temos muitos clientes aqui, Pedro, que estão com um pouco de vergonha ainda, né? Mas nós vamos quebrar esse gelo aí, quebrar essa vergonha aqui, Eu tava porque, fugindo, mas não teve jeito, né? pois é, nada como amarrar e mandar uma mensagem eletrônica lá para sua empresa lá, a gente amarra você de lá e quase que trouxe para cá automaticamente, né? Que tecnologia tem essas coisas boas, né? Verdade. E é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.